Então, eu vou dar algumas estatísticas aqui para vocês. Olha, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil apresenta cerca de 44 mil casos de câncer de intestino grosso, colo retal ou no próprio ânus. E a maior parte se concentra aqui na minha região, né? Sul e Sudeste. Mas não é porque você está no Norte ou Nordeste que você também não vai se prevenir. A Cristina está falando que já tirou 4 pólipos, né? Ó, Catarina, olha quanta gente aí. Gente que tem prisão de ventre já, que tem problema intestinal, que tem desbiose, já tende a ter mais problemas. Então, o Brasil, no momento, está com 44 mil casos de câncer de intestino, né? O Pelé não conta mais, mas ele estava, né? É um a menos. Mas para um que, infelizmente, falece, vem um monte, né? Tem vários artistas aí com câncer de intestino. Então, segundo a previsão, antes era 25 mil casos por ano, mas as projeções para os próximos 5 anos são de 80 mil casos de câncer intestinal por ano. E um estudo lá da Associação de Câncer Americana, do ano passado, de 2022, mostra que teve um aumento de casos entre pessoas mais jovens. Então, agora, sempre a gente ouviu falar, câncer dá em idoso, gente mais velha. Mas não, esse estudo está mostrando que câncer de intestino está dando em gente cada vez mais nova. Olha aqui, a conclusão do artigo diz que o adenocarcinoma de cólon aumentou 49% em pessoas de 30 a 39 anos. E o câncer retal aumentou 133% em pessoas de 20 a 29 anos. Olha só, muitas vezes se esforça tanto para evacuar, sabe aquelas bolinhas, né? Porque tem uma escala de Bristol. Você pode ver a qualidade das suas fezes vem dessa escala de Bristol. A escala de Bristol vai de 1 a 9. Número 1, tipo 1, é aquela bolinha, aquelas bolinhas que parece de cabrito. O tipo 2 já não é bolinha, mas é bem ressecado. O tipo 3 já começa a formar uma banana, mas é rachado, tudo meio rachado. O tipo 4 é o ideal, que é formato de banana, assim que escorrega fácil, que afunda, que tem uma cor marrom, e depois vai piorando. Primeiro começa no tipo 1, que é bem ressecado, e depois vai no tipo, depois do 4, que é o ideal, aí começam as diarreias. Tipo 5 é mais mole, o tipo 6 pastoso, o tipo 7 já diarreia mesmo, então não pode estar nos extremos. Isso identifica disbiose, que é o que eu sempre falo aqui, disbiose, quando tem mais bactéria patógena, mais bactéria ruim do que bactérias do bem. E boa parte desses cânceres poderiam, com certeza, como muita gente está falando aí, ser evitado com estilo de vida e as limpezas, né? Por isso que a gente propõe as limpezas lá no protocolo IDF de intestino, começando, né? A gente já começa a atacar o órgão principal, atacar no bom sentido, de limpar o principal órgão que a gente tem para a boa saúde, que é o intestino. Depois tira a parasita, mais limpeza. E termina com a limpeza de fígado, que o fígado está muito ligado ao intestino também. Então, existem diferenças entre intestino delgado, grosso e o cólon. O intestino delgado é mais longo e mais fino, né? Como eu já falei nessa live, chega, se você esticar, né, o intestino, dá 35 metros quadrados. 2 quadras de tênis. Por que ele tem uma área tão extensa? Para aumento da absorção, né? Ela é uma parede, né? Ele serve como uma parede de proteção. Se ele não estiver hiperpermeável, ele tem que estar permeável. Permeável, ele passa nutrientes. Mas hiperpermeável é mais do que permeável, é esburacado, intestino vazado, é o leaky gut, aí passa toxina junto, né? Então, a primeira parte do intestino é o delgado, e a primeira parte do intestino delgado é o duodeno. Então, o duodeno, o intestino delgado, todo ele, é o mais longo, fino e responsável por 90% da digestão e absorção de nutrientes que chegam lá do estômago. No estômago começa o processo de digestão, mas a absorção é feita lá no intestino, no delgado.
E ele tem ainda poderosas enzimas que quebram os constituintes dos alimentos. Ontem, que eu falei dor de estômago, né? A live de ontem, refluxo, quem não assistiu, assista. Eu falei bastante das enzimas digestivas. Então, depois você assiste a de ontem. Mas tem um tipo de alimento que ele não consegue digerir. E esse é um alimento chave aí para o bom funcionamento intestinal, que são as fibras. Olha, eu fico reparando nas pessoas que estão em restaurante, tem as pessoas que levam marmita, porque quando eu trabalhava lá no serviço público, né, eu levava a minha marmita também, mas eram duas, uma de salada, né, outra que tinha lá a carne, as verduras, os legumes, né, uma alimentação assim, algum carboidrato, uma batata, uma mandioca, por exemplo. Eu não é que eu queria reparar, mas estava na minha frente, eu tinha que ver a marmita dos outros. Não tinha um, mas não tinha um que tinha uma salada. Ou era macarrão, só macarrão, ou era arroz, feijão, uns pedacinhos de carne, né? E isso não é questão financeira, não é questão que não dá para comprar, porque um tomate, umas folhas, né? Um alface, rúcula, escarola, espinafre, qualquer coisa dá para pôr lá, né? Não é tão caro assim. Uns legumes, chuchu, abobrinha, seja o que for, quiabo. O quiabo, ele é rico em fibras e, além de tudo, o quiabo, está saindo muito estudo do quiabo. Além do quiabo quelar metais, também o quiabo, ele impede a aderência da H. pylori no estômago. Então, o quiabo é sensacional. Inclusive, lá no protocolo IDF, a gente se preocupa também em tirar metais, tá? Então, isso daí já começa com a má alimentação e as pessoas não tomam água também. Intestino sem água, sem fibra, não tem como funcionar. Então, as fibras são importantíssimas. Quando essas fibras chegam lá no intestino grosso, que é o mais espesso e menor, né? Porque tem o delgado com um monte de curvaturas. Depois a gente vai para o intestino grosso, o alimento vai para lá. Lá no intestino grosso, ele é menor, né? Mais grosso, como o nome diz, mais espesso, e comprimento, né? Ele é curtinho. As bactérias vivem lá que vão fermentar essas fibras, formando ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, o acetato, o propionato, que vão gerar energia. Então, nós não digerimos fibras, principalmente as fibras insolúveis, mas elas servem de comida para as bactérias, né? Inclusive, amanhã a live vai ser sobre a nossa microbiota, nossa flora intestinal. Como que ela se comporta? Será que o que ela faz quando ela está boa? O que ela faz quando ela está ruim? Inclusive, afeta no seu emagrecimento. Muita gente não consegue emagrecer porque alimenta mal as bactérias. Você tem que alimentar as bactérias. Não é só se alimentar. Porque tem gente que nem nutre suas células, não nutrem suas bactérias. Aliás, nós somos 10% humanos, né? Para cada uma célula, nós temos 10 bactérias. Amanhã eu vou falar sobre isso. Então, se você não nutre as suas bactérias, o que vai acontecer? A bactéria boa vai sumindo e a bactéria ruim gosta de porcaria. A bactéria ruim gosta dos alimentos, nos produtos alimentícios. Então, você está alimentando bactérias do mal. E aí que vem as consequências, né? Então, essas bactérias se alimentam dessas fibras lá no intestino grosso. E no intestino delgado, que é o grande produtor da nossa imunidade, 90% da imunidade é feita no intestino delgado. Os neurotransmissores, serotonina, dopamina, muita gente que tem depressão, tem tristeza, tudo é falta, é carência bioquímica. Porque esses neurotransmissores não são produzidos por causa do intestino que está inflamado. Então, intestino inflamado, intestino que não está em eubiose ou simbiose, que não está em equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, não vai produzir nada, vai produzir inflamação. Por isso que ele é o órgão-chave para a nossa saúde, né? E também lá no intestino que tem a absorção de eletrólitos, sais minerais e a água. Por isso que é tão importante. Tem gente que toma um copo de água, 2 copos de água por dia. Como que vai hidratar as fezes? E aí fica fazendo aquelas bolinhas, né? Então, elas funcionam, essas fibras, como umas vassourinhas que varrem
e limpam toda a sujeira que acumula no intestino grosso e no cólon. Por isso que é importante as fibras. Inclusive, com ela sai o excesso de colesterol também, que produz muito colesterol. E também serve como pré-bióticos, como eu falei. Os pré-bióticos são a comida para as bactérias do bem. Por isso, uma das maneiras, um monte de gente já perguntando, como que previne o câncer de intestino? Uma das maneiras de prevenir o câncer de intestino é o consumo de fibras e água. Estou vendo aqui os cachorros, né? Que estão quase derrubando essa parede. Tem que fazer uma parede de aço aqui para eles. Então, o que a gente tem que fazer? Muita gente falando que tem câncer na família, câncer de intestino, muitas pessoas que eu estou vendo aqui falando que tem pólipos frequentes, tira e volta. Claro, um dos exames que é obrigatório a pessoa fazer depois de 45 anos é a colonoscopia. E quem tem câncer já na família é todo ano, hein? Todo ano. Eu já fiz a minha. Eu tenho câncer, mas não no intestino na minha família, como eu já comentei várias vezes. Câncer de mama, câncer de pulmão, né? Que minha irmã teve, câncer de esôfago, que meu avô teve. Mas eu já me previno também, né? Eu já tenho 60 anos, então eu procuro fazer sempre, cada 2 anos, pelo menos, o exame de colonoscopia. Não tem câncer de intestino, mas tem outros na minha família. E mesmo quem não tenha, é a prevenção. Prevenção começa com o quê? Com alimentação, com hábitos de vida. Mas também a gente tem que dar uma olhada, fazer alguns exames. E quem já tem tendência, todo ano, tá? Quais são os sintomas? Vamos ver se vocês se identificam com algum sintoma aí que eu vou falar sobre quem tem pólipos e alterações nos hábitos alimentares também, que vão provocar pólipos ou até o câncer. Então, já começa com alguns sintomas. Por exemplo, alterações nos hábitos intestinais. Pode ser indicativo de câncer, não estou falando que é, tá? Porque esses sintomas também podem ser outra coisa. Mas alterações nos hábitos alimentares, ou melhor, nos hábitos intestinais, como uma hora da diarreia, outra hora da constipação, prisão de ventre, e a forma e a cor das fezes também. Outra coisa, fezes finas. Já viram? Fezes finas. Quem tem fezes volumosas, aquele monte assim, é que não está absorvendo. Não está tendo absorção. Como eu falei, as vilosidades, aqueles pelinhos que ficam em cima nas células intestinais dos enterócitos, é que absorvem. Com maus hábitos alimentares, aquelas vilosidades vão caindo, é igual cabelo, cai, e depois não absorve mais nada, né? É a síndrome do intestino careca. Mas quando as fezes estão finas, pode ser indicativa aí de câncer. Ou de alguma alteração que já está indicando problemas, né? Fezes com sangue ou fezes negras e mal cheirosas. Eu expliquei ontem, que a gente falou bastante de enzimas, que fezes mal cheirosas pode ser a falta de quebra das proteínas, né? A má digestão por falta de acidez no estômago. Então, as proteínas mal digeridas vai causar odor fétido nas fezes e no cocô. Porque aí vem bactéria, que chama cadaverina e putrescina, né? O Arthur, quando faz cocô fedido, que gato faz mesmo, eu já chamo ele de putrescina ou cadaverina. E se a Fanny faz também, então fica a dupla sertaneja, cadaverina e putrescina. Mas os gatos é normal, né? Ter cocô fedido. Agora, nós não éramos para ter, não. Se tem, ou é falta de acidez no estômago, que não está digerindo proteína, ou já algum indicativo de problema no intestino mesmo. Quem tem vômitos, quem tem muita dor abdominal, náuseas, fadiga. Lembra que eu falei? No intestino, principalmente no grosso, que ele é responsável por 10% da nossa energia, por causa da fermentação das fibras em ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, butirato, propionato. Butirato é o principal, hein? Butirato é o principal deles. E uma dica, viu? Manteiga ghee.
A manteiga ghee, ela é excelente para prevenir câncer de intestino. Desculpa, gente, eu engasguei aqui. Acho que eu estava falando e engasguei com a própria saliva. Para prevenir câncer de intestino, tá? Porque a manteiga ghee, ela é rica em ácido butirato. Então, alterações de apetite, perda de peso. E tem outras situações com sintomas parecidos, como as verminoses. Parasitas dão esses sintomas também. E parasitas dão câncer. Então, não é que você tenha câncer. Ah, eu tenho náusea, eu tenho vômito e dor abdominal. Acho que eu estou com câncer. Não é assim. Estou falando para você se desesperar. Mas faça o exame e, principalmente, faça as limpezas. Isso é super importante. Você tem que limpar o seu intestino, você tem que tirar parasita e tem que tirar pedra da vesícula, do fígado e dos ductos biliares. Porque essas pedras, inclusive lá no protocolo IDF, nós analisamos as pedras que vocês vão eliminar. E de acordo com a cor, com o agrupamento, com o tamanho das pedras, dá para saber se a pessoa está indo em direção ao câncer, a uma doença autoimune, excesso de colesterol. A gente analisa as pedras lá no protocolo. No final do protocolo, a última etapa são a eliminação de pedras do fígado, vesícula e ductos biliares. Então, isso também tem que ser tirado de você. Essas pedras vão cada vez aumentando mais, entupindo a vesícula, e a vesícula, ela libera lá a bile lá no intestino, né? Para fazer a emulsificação de gorduras. Então, tudo isso foi muito bem pensado no protocolo IDF, porque a gente atacou, né? Atacou no bom sentido de limpar os órgãos principais, os que te adoecem. Esses órgãos não podem estar sujos, não podem estar com a parede escancarada, aberta, esburacada, porque vai causar inflamação, vai causar doença, e doenças muitas vezes graves. E os parasitas nem se fala, né? Parasitas nem se fala. Quanto mais alimentos transgênicos, industrializados, processados, né? Esses enlatados, embutidos, embalados, bom, tudo que a indústria alimentícia faz, maior o risco de aparecer o câncer. Já começa pela alimentação e, claro, no protocolo IDF a gente também vai fazer uma reeducação alimentar em vocês. Vocês têm que mudar essa alimentação. Muita gente pensa que se alimenta bem, mas não, está comendo muita coisa errada aí que pode provocar um problema maior, tá? Então, por isso que tem muito mais casos de câncer no intestino nos Estados Unidos, Europa e até aqui no Brasil do que na África. Por exemplo, na África, né, a gente pode pensar, tem uns países da África que são, né, passam fome, subnutridos, mas eles não comem industrializados. Eles comem comida natural. Então, tem mais câncer nos países desenvolvidos, né? Nos ditos países de primeiro mundo. Aqui não é país de primeiro mundo, mas aqui já está empesteado de fast food, de comida industrializada. Então, quanto mais moderno, a modernidade traz coisas ruins também, né? Não é só coisa boa. Às vezes até mais coisa ruim. Então, também tem a ver com o crescimento econômico do país, né? Vida moderna, o estresse causa, né, desequilíbrios hormonais, aumento de cortisol, e o cortisol alterado, cortisol muito alto, causa inflamações e causa hipermeabilidade intestinal. Olha lá, como o intestino está ligado a tudo, né? Intestino ligado a adrenal, que produz o cortisol, mas o estresse, a ansiedade da vida moderna faz o cortisol chegar lá no limite e causa problema no intestinal, né? E a falta também de exposição ao sol. Então, as pessoas não tomam mais sol e ficam passando protetor solar, cheio de metal, parabeno a todo instante, né? Então, são fatores determinantes. Outras causas, né? Como fumo, álcool, gordura visceral. Gente, gordura visceral. O que é gordura visceral? Essa gordura aqui que está no abdômen, que está entremeada entre as vísceras. Qual a víscera principal que nós temos? Né? Responde aí. Fígado. Claro que é o fígado. O fígado desempenha mais de 500 funções. Sem ele, não tem como eliminar nada no nosso corpo.
antes de ir para o rim, antes de ir para as fezes, passa tudo pelo fígado, né? Detoxifica. Né? Tudo que é lipossolúvel, ele transforma em hidrossolúvel, para poder ser eliminada pelo suor, pela urina, pelas fezes. E essa gordura visceral, ela espalha toxinas, citocinas inflamatórias. A gordura visceral é já considerada um órgão que produz mais de 50 tipos de hormônios inflamatórios. E outra causa, saúde bucal precária. Eu sempre falo que a boca está ligada aos órgãos, os dentes estão ligados aos órgãos, e tudo que entra pela boca ou vai causar bem ou mal. Mas olha que interessante, descobriram uma bactéria na boca que favorece o desenvolvimento do câncer do intestino. Um estudo recente da Faculdade de Odontologia de Columbia, em Nova York, descobriu uma bactéria que chama Fusobacterium nucleatum, associada com o crescimento desse tipo de câncer, que é o câncer do intestino. Então, até isso, né? Então, você tem que, é como eu falo, o corpo é uma engrenagem. Não adianta só ficar tratando órgão separado de outro órgão. Tudo tem a ver com tudo. E também tem substâncias que ajudam a aumentar o risco de câncer. Pesticidas, agrotóxicos, açúcar, né? Que tem gente que ainda insiste em pôr o açúcar no café, aditivos alimentares como corantes, espessantes, aromatizantes, realçadores de sabor como glutamato, que está em tudo que é tempero industrializado, no lamen, em vários alimentos aí, produtos alimentícios, que isso não é alimento, é produto alimentício. Então, todo câncer de intestino, um dia já foi um pólipo, como perguntaram aí. Ele pode virar câncer? Pólipo? Pode sim. Mas tem pólipos que são do bem, tem outros que são do mal, né? Que são o tumor maligno mesmo. E às vezes não é porque você tirou um pólipo benigno que não pode, num próximo exame, ter um maligno lá. Então, todo câncer do intestino um dia já foi um pólipo. Mas nem todo pólipo vira câncer do intestino. Entenderam? Não é que você teve o pólipo e vai virar, né? Mas tem que se prevenir para não ter, né? Porque se você teve o câncer, veio do pólipo. Então, pólipos do intestino, o que são? São uma lesão oposta a divertículo, né? Tem muita gente que tem diverticulite, né? Mas os divertículos, o que são? São umas bolsinhas que se formam por fora do intestino. Então, tem as alças intestinais e tem uma bolsinha, né? A alça intestinal está aqui e ela se forma aqui fora. A bolsinha se forma fora da alça do intestino, por fora do intestino. Já o pólipo é por dentro. Então, tem o tubo do intestino aqui, né? O divertículo se forma aqui fora, o pólipo está aqui dentro. Então, os pólipos podem ser classificados em vários tipos. Tem o serrilhado, tem o carcinoide, tem o tumoral, tem o adenoma, tem o hiperplásico. O adenoma e o hiperplásico são mais comuns e são benignos. O hiperplásico, principalmente, é totalmente benigno, não tem nada a ver com adenocarcinoma, que é câncer. Então, mesmo dando benigno, como eu falei, tem que repetir esses exames pelo menos a cada 2 anos. Quem já tem histórico familiar de câncer de intestino, repita todo ano. Então, se o pólipo não é identificado, se não, você deixa lá o pólipo, nunca fez exame, ele fica lá, ele vai sofrendo um processo de displasia que pode ser de baixo grau, de grau médio ou moderado ou de alto grau. Então, você nunca fez exame, você deixou lá, Deus dará, tal. Ele vai desenvolvendo, e ele pode dar uma displasia de alto grau. O que é displasia? Mudança do tecido, da composição do tecido. Portanto, pólipo viloso de alto grau, né? Porque tem um que é o tipo viloso, que é o pior que tem, né? E se for ainda de alto grau, tem grande chance de virar um adenocarcinoma, que é o câncer, né? Então, tem que ter cuidado com isso,
Porque realmente, se você não acompanha, se você não tem bons hábitos de vida, se você nunca fez limpeza nenhuma, gente, vocês não limpam a casa todo dia. Por que não limpa seu organismo? Vocês dão vermífugo lá para o cachorro e para o gato, mas para você nunca fez uma desparasitação. Vocês notam? Se vocês pensarem, né, parar um pouquinho para pensar, por que a gente não cuida da gente mesmo? Ah, mas eu estou tomando remédio, eu vou sempre no médico. Isso é cuidar? Aonde que remédio cuida de alguém? Ele cura alguma coisa? É óbvio que não, sendo que tem remédio que dá a própria doença que ele está se propondo a curar, ou a, sei lá, amenizar, como depressão. Pode ler na bula de remédio de depressão. Ele dá depressão. Remédio para pressão arterial alta, ele aumenta a pressão. Remédio para o coração, civastatina, para colesterol, ele ocasiona problemas de coração, porque ele baixa a coenzima Q10, que precisa para o coração. Então, é totalmente contraditório. E, além de tudo, o remédio não deixa de ser sintético, né? Ele é um ET lá no nosso corpo. Nosso corpo não identifica. Ele pode até ter alguma substância que melhora seu sintoma, mas ele está sobrecarregando o fígado. Não só fígado, rim, estômago, intestino. Então, gente, não estou falando para vocês largarem os remédios, tanto que no protocolo a gente não faz ninguém largar remédio nenhum. O que a gente faz é limpar, né, de maneira natural, não é usado nenhum tipo de medicamento lá.